Gente, eu vou gravar um vídeo para vocês hoje que eu queria gravar há muito tempo. Ele é um complemento daquele vídeo de meio de cultura, de preparo de meio de cultura. Aliás, se você não viu o vídeo, assiste esse vídeo. E para você que já viu o vídeo, eu vou fazer uma pergunta. Se alguém pedir para você preparar um meio de cultura sólido, uma placa de Petri com pH 3, como que você prepararia esse meio? Ou com pH 9, como você prepararia esse meio? Pensa aí. Se você respondeu que prepararia esse meio da mesma forma que eu ensinei lá no vídeo, ajustando o pH no pHmetro, levando para o autoclavar e distribuindo nas placas de Petri, saiba você que está errado. Não é dessa forma que a gente prepara meios de cultura sólidos com pH muito ácido ou pH muito básico. E por que está errado? Bom, porque o seu agar não vai solidificar como deveria. O seu meio de cultura vai parecer um mingau. Vai parecer que você colocou uma quantidade menor de agar do que você deveria colocar. E aí, como que a gente resolve esse problema? Eu já trabalhei em alguns laboratórios durante a minha vida e já vi algumas coisas. Por exemplo, eu já vi pessoas resolvendo esse problema colocando mais agar. Então você, ao invés de você colocar de 15 a 20 gramas por litro de agar, você coloca mais. A pessoa chega a colocar o dobro de agar do que deveria. E aí alguma coisa vai solidificar, né? E você acaba usando esse meio de cultura. Uma outra solução que eu também já vi é utilizar aquele meio de cultura do jeito que tá. Mas, gente, não tá certo isso. Nenhuma das duas soluções estão corretas. E eu vou te falar um motivo. O motivo está lá naquela aula de introdução do meio de cultura, quando eu falei de micro-organismos agaroníticos que produzem enzimas capazes de degradar o agar. Então, pensa comigo, o agar ele não serve de nutriente para a maioria dos micro-organismos, porque ele não pode ser degradado, então ele não pode ser consumido. Mas quando a gente prepara esse meio de cultura nessa condição especial, com pH muito ácido ou pH muito básico, a gente tem o agar degradado. Não totalmente, porque esse meio de cultura não vira caldo, mas ele está degradado, porque ele não solidifica como deveria solidificar. E aí eu te pergunto, será que agora o micro-organismo consegue consumir o agar? Ou alguma coisa desse agar? Bom, fica essa pergunta no ar. Se você faz experimentos de caracterização, que são aqueles experimentos onde você submete uma linhagem de micro-organismos a diferentes pHs, então você quer saber se o micro-organismo muda de cor, se ele cresce, se ele não cresce. E todas essas informações você vai retirar desse experimento. E aí, se o micro-organismo consumir alguma coisinha do agar degradado que seja, pode ou não pode alterar a morfologia desse micro-organismo? São perguntas para a gente refletir. A gente precisa refletir e precisa preparar o meio de cultura de forma correta. Bom, na verdade, o que é que acontece com esse agar? A gente tem o agar submetido ao pH ácido ou pH básico. Quando a gente tem esse agar submetido ao pH ácido, ao pH básico, né? Mais a temperatura da autoclave de 121 graus Celsius, mais o tempo da autoclave, e aí a gente tem de 15 ou 20 minutos em uma autoclave, tudo isso daqui, pH muito ácido ou muito básico, mais a alta temperatura da autoclave, mais o tempo que fica na autoclave, toda essa condição faz com que o agar seja parcialmente degradado. Então a gente tem um agar degradado. É por isso que ele não vai solidificar como deveria no seu meio de cultura. E agora eu vou mostrar para vocês como é que tem que preparar. Bom, vamos imaginar que você vai fazer esse experimento de caracterização. E daí você precisa testar como o seu micro-organismo cresce em vários pHs. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço o experimento. Eu preciso fazer meio de cultura com pH 3, 5, 7 e 9. Então todos esses pHs eles vão ser feitos, mas eu não tenho problema com pH 5 e 7. Então esse meio de cultura ele não vai ter problema para solidificar. Mas eu vou preparar o mesmo meio de cultura para todas essas condições de pHs diferentes, para eu não ter problema na pesagem. Então eu não posso ficar preparando um meio de cultura para o pH 3, um meio de cultura para o pH 5, um meio de cultura para o pH 7, pesar tudo de novo, preparar tudo de novo, porque eu posso ter erros na
pesar uma vez só, preparar uma vez só, pesar para tudo e vou dividir as porções. E esse passo a passo nós vamos fazer juntos. Eu vou começar preparando o agar nutriente no pH 3, 5, 7 e 9. Cada pH vai ter 150 ml de meio, então 150 vezes 4, 600 ml de meio no total. Para poder minimizar erros, eu vou pesar para 600 ml, então peptona e extrato de carne, essa concentração, essa quantidade de gramas é para 600 ml, mas eu vou completar o volume para 300 ml. Depois eu vou dividir em 4 alíquotas de 75 ml cada. Cada alíquota compreende um pH, então eu vou ajustar o pH de cada alíquota para pH 3, pH 5, pH 7 e pH 9. Os pHs 3 e pH 9, que são os nossos extremos, ácido e base, eu preciso autoclavar separado o agar do caldo. Então, esses 75 ml de caldo com o pH ajustado, eu vou autoclavar em um frasco. E depois eu vou autoclavar mais 75 ml de água com o agar e autoclavo eles separados. pH 5 e pH 7, eu não tenho esse problema com o agar. Então, eu posso completar o volume para 150 ml de água e aí eu adiciono o agar e autoclavo tudo junto. Então, eu vou ter 2 frascos para o pH 3, 2 frascos para pH 9, um frasco para pH 5 e um frasco para pH 7. O material que a gente vai utilizar, eu vou utilizar 2 Erlenmeyers para autoclavar o agar separado. Então, são 3 gramas de agar, que corresponde a 150 ml de meio, 20 gramas por litro, para 150 ml, 3 gramas. Então, eu tenho o agar com 75 ml de água para o pH 3 e a agar com 75 ml de água para pH 9. Eu tenho também 2 Erlens menores para pH 3 e pH 9, porque aqui nós vamos autoclavar só o caldo, que vai ser só 75 ml. Os frascos com agar, eles são maiores, porque quando sair da autoclave, eu vou colocar esse caldo aqui no agar, nesse frasco maior, vou homogeneizar e vou verter nas placas. Então, não caberia aqui e nem é aconselhável a gente colocar o agar no caldo, porque pode ser que o agar, na hora de transferir, ele escorra pela parede e aí ele vai ficar na parede do frasco. Então, é sempre aconselhável a gente transferir o caldo para o agar e não o agar no caldo. Então, são frascos menores para autoclavar apenas 75 ml. E esse daqui, que já vai ser 150 ml, que já vai estar com o agar e o volume dele correto, eu utilizo os frascos um pouco maiores. Vocês estão vendo que eu não utilizo frasco com um volume total de 150 ml. Esse daqui, ó, ele tem 300 ml de volume total. Isso porque durante a autoclavagem pode ser que o meio de cultura ele venha a ferver, borbulhar, principalmente quando a gente abre a autoclave. Quando o vapor está saindo de dentro da autoclave, a gente alivia a válvula, isso daqui ferve como um leite no nosso fogão. Ele acaba fervendo e a gente precisa ter um espaço para ele ferver e não derramar. Por isso que eu sempre tenho cautela e eu não coloco o meio de cultura até a boca. Quem costuma autoclavar meio de cultura até a boca do frasco não pode aliviar a válvula de pressão da autoclave, para não acontecer essa diferença de pressão interna e externa, levando o líquido que está aqui dentro a borbulhar e derramar. O material que eu vou precisar. Eu vou precisar de 300 ml de água para esse primeiro momento. Eu estou utilizando 3 provetas de 100 ml, então eu tenho no total 300 ml. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou dividir os 75 ml, a alíquota de 75 ml, com essa proveta que tem um volume total de 100, porque ela tem a marcação de 75. Se eu pego uma proveta que tem 300 ml no total, eu preciso ter certeza que quando eu for dividir com outra proveta, então eu pego a água, o volume total com uma e divido as alíquotas com outra, nem sempre essas provetas medem a mesma coisa exatamente. Pode ser que na última alíquota tenha 70 ml, 65 ml, é muito comum isso acontecer. Principalmente se a gente utiliza proveta de vidro e divide com proveta de plástico, ou vice-versa. Elas não costumam ajustar exatamente, bater o volume. Mas se você já fez esse teste no seu laboratório, então você pode usar 2 provetas diferentes. Eu, como tenho 3 dessas daqui, dessa de 100 ml, e eu vou dividir usando ela, eu preferi pegar 300 ml nessa proveta, porque eu sei que a hora que eu dividir as alíquotas, as 4 alíquotas usando essa proveta, eu não vou ter diferença de volume. O que eu preciso também de um becker para eu homogeneizar, porque eu vou pesar
a peptona e o extrato de carne, completar o volume para 300 e dividir em 4, mas antes de dividir em 4, eu preciso homogeneizar muito bem essa peptona e esse extrato de carne, para não ficar pedaços. E aí eu tenho uma alíquota que tem mais nutriente e uma alíquota que tem menos nutrientes. Então, primeiro eu vou homogeneizar e depois eu vou dividir, usando essa mesma proveta, em 4 alíquotas. Um beckerzinho com volume total de 100 ml, aqui vai ter 75 ml em cada um, e aí eu vou ajustar o pH em cada beckerzinho, pH 3, 5, 7 e 9. Agora que já homogeneizou o meio, eu vou dividir em 4 alíquotas usando a nossa proveta, que foi a mesma que eu peguei água. São 75 ml para cada alíquota. 75 ml. E aqui deu certinho em 75 ml para a última alíquota, não faltou nada. Bom, agora que as alíquotas estão separadas, eu vou ajustar o pH de cada uma dessas alíquotas. Os meios de cultura estão todos aqui preparados. pH 3 com 75 ml de caldo mais 75 ml de agar. pH 9, 75 ml de caldo e 75 ml de agar. E pH 5 e 7 com 150 ml de água e o agar. Agora é só a gente colocar um tampão de algodão em todos eles, um papel craft para tampar o nosso tampão de algodão, proteger ele no autoclave e levar para autoclavar. Agora eu tô aqui para continuar o nosso meio de cultura. Eu tenho aqui o pH 3 e um agar que eu autoclavei separado. O agar já tá naquela temperatura de 46 graus. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o nosso caldo no nosso agar. Sempre próximo à chama. Vou agitar para misturar o caldo com o agar. E agora ele já está bem frio. Eu já anotei nas minhas placas que é o pH 3. Então agora eu vou vir e vou plaquear.
Uh-oh. O resultado, depois de solidificar, o agar nutritivo, pH 3, 5, 7 e 9. Todas as placas, em todas as condições, estão sólidas. O meio de cultura clarinho. O meio de cultura não está escuro, que é o que normalmente acontece, principalmente no pH 9. Ele tende a ficar bem escuro quando a gente coloca o agar na autoclave junto com o pH 9. E aqui ele está bem clarinho, todos sólidos. Eu também fiz o agar saborô nos mesmos pHs. Então, todos deram certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, e eu não quero ver mais ninguém errando no laboratório o preparo de meio de cultura com pH muito ácido ou muito básico.